Nesse vídeo eu vou te contar os 5 passos simples para que você consiga fazer um estudo bíblico, mesmo que você nunca tenha feito isso. E quando você começar a fazer o estudo desse jeito que eu vou te explicar, eu garanto que você vai ouvir muito mais a voz de Deus no seu dia a dia. Existem muitas coisas incríveis que você pode aprender com a palavra só fazendo essas perguntas, porque é válido para mim e para a sua vida. Pela curiosidade, pelo investimento de um homem, nós temos hoje acesso a 2 livros importantíssimos. São realmente empecilhos espirituais, né? Coisas que a gente não entende, que não deveriam acontecer naquele momento e podem acontecer. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane, por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? A gente sempre fala aqui nesse perfil sobre maternidade, né? Sobre rotina, como se comportar diante dos filhos, como ensinar os filhos a caminhar no caminho da fé. Mas você precisa entender que é importante que você também esteja preenchida. Como é que você vai transbordar se você não estiver cheia da presença, cheia da palavra, cheia do Espírito Santo em você? Então você precisa transbordar, você precisa se capacitar para que você tenha algo para passar para os seus filhos. E nesse vídeo, com esse estudo bíblico que eu vou te ensinar a fazer, que eu te prometo, é muito simples e você vai conseguir fazer hoje mesmo aí na sua casa. E eu tenho que te falar que quanto mais você aguça os seus ouvidos, mais você vai ouvir o Senhor falando com você no seu dia a dia, te direcionando. E você vai sentir a presença dele muito mais no seu dia e vai te dar muito mais força, muito mais inteligência e sabedoria para lidar com as questões que o seu filho te apresentarem. Aproveita que você está aqui, curta esse vídeo, segue o canal, encaminha esse vídeo para uma amiga sua que também quer aprender como fazer o seu próprio estudo bíblico em casa. E antes de te ensinar os 5 passos, eu quero te dizer que você precisa preparar o ambiente, preparar esse momento, né? Então você vai ter um momento de conversa, de profundidade com o Senhor e você precisa estar pronta para isso. Então escolha um momento em que você esteja tranquila, sozinha. Talvez você tenha que acordar um pouco mais cedo para que isso aconteça, né? Se você não consegue acordar todos os dias mais cedo para fazer um estudo, tente pelo menos um dia na semana, um dia mais folgado, um dia que seu esposo possa te ajudar, ou que você tenha ajuda à noite, né, no dia anterior, para que você acorde menos cansada e você consiga fazer esse estudo, certo? Então prepare um ambiente tranquilo, bem iluminado, ou não, né, se você gostar de uma luz mais baixinha, também vale a pena. Prepare um café ou prepare um chá, uma água, o que você preferir. Prepare a sua Bíblia, papel, caneta, uns post-its, né, umas canetinhas coloridas se você gostar. E se prepare, né, esteja com tudo organizado para que você tenha um momento direcionado, focado com o seu pai. Muitas coisas podem tentar nos distrair no momento que nós estamos com o Senhor. São realmente empecilhos espirituais, né? Coisas que a gente não entende, que não deveriam acontecer naquele momento e podem acontecer. Por isso eu digo, se prepare para que você não fique se levantando, para que você não pare o seu estudo, né? A não ser que realmente acabe o seu tempo, as crianças acordem ou chegue alguém na sua porta, né? Então muitas coisas podem acontecer. Portanto, você precisa estar pronta para que você fique ali no seu momento com Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é orar antes de começar. Você não pode simplesmente abrir a Bíblia, começar a anotar ali, porque senão você só vai estar copiando, fazendo riscos e tal. Não, você tem que orar pedindo a direção do Senhor, certo? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, você já deve ter percebido isso, você lê a Bíblia e aí você não percebe nada naquele texto. E aí às vezes você chega no culto e o pastor pega o mesmo texto e extrai dele muitas coisas. Por quê? Porque Deus falou com ele através daquele texto, porque ele foi buscar mais a fundo, foi estudar aquele texto, né? E um texto que para você poderia não ter nada, tem muitas coisas ali escondidas, tem muitos segredos do Senhor, tem muitas coisas que ele gostaria de ter te falado, mas você não estava prestando atenção. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sintonizar na rádio do Senhor. Então ore, dobre seu joelho, entregue para ele esse momento, diga que não é para você, mas é para que a glória dele seja manifesta, porque você quer conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E também porque você quer entrar num novo nível de intimidade com ele. Eu tenho certeza que Deus, como Pai amoroso, que deseja se relacionar com as suas filhas, vai te abençoar nesse momento e você já começa a sentir a presença dele a partir daí. O segundo passo desse momento é ler o texto com atenção, né? Eu espero que você tenha escolhido já um texto para esse momento, né? Uma leitura que você vai fazer, né? Eu recomendo que você possa pegar, por exemplo, um dos evangelhos, né? O do Evangelho de João tem muitas referências interessantes, então você pode pegar ali aquele trecho da palavra, né? Aquela história, aquela parábola que o Senhor contou e começar a dissecar aquilo ali. Porque o que você vai fazer é ler o texto com muita atenção, parando, voltando. Então, se você escolher um texto X para fazer o seu estudo, você vai fazer uma leitura aprofundada daquele texto. Você não vai ler correndo, né? E eu recomendo também, uma dica que eu te dou é que você não use um devocional. Por exemplo, você tá com um devocional
que já tem um estudo, né, pequenininho ali, baseado naquele texto. Então você vai ler o texto e é muito difícil você não correr para o devocional e viciar a sua atenção naquilo que está ali, porque é mais fácil, né? O nosso cérebro busca o que é mais fácil. Então você não vai querer mastigar o texto se ele já estiver mastigadinho para você. Então pegue o texto, você e sua Bíblia. Você pega o texto, lê e olha para ele de uma forma diferente. Você tenta entender o que é que tem por trás daquele texto. O que nos leva ao terceiro passo, que é fazer perguntas ao texto. Então você pergunta, quem é que está falando? Para quem é que essa pessoa está falando? Qual o contexto daquela situação? Existem muitas coisas incríveis que você pode aprender com a palavra só fazendo essas perguntas. Vou te dar um exemplo agora. No livro de Atos e no Evangelho de Lucas, ele sempre começa falando com um tal de Teófilo. Teófilo, excelentíssimo Teófilo. E aí eu passei a me perguntar, que excelentíssimo, quem é Teófilo? Ele não está em outros textos da Bíblia, quem é esse? E quando eu me fiz essas perguntas, eu comecei a pesquisar, né? Então eu fui na minha Bíblia, que é de estudo, fiz algumas pesquisas na internet, né? Então excelentíssimo é porque ele era um magistrado, provavelmente, um juiz, uma pessoa importante. E por que Lucas se dirigia a ele? Porque provavelmente, né, o texto indica ali que ele era o financiador daquela obra. Então, Teófilo, interessado em saber mais sobre o Evangelho, sobre quem era aquele Jesus que estava movimentando o povo na Galileia naquele momento, né, o povo na Judéia naquele momento. Quem é esse, né? E de onde ele vem, o que é que ele fez, o que é que ele está fazendo, como é que é a igreja, né? Como é que funciona isso. Então, Lucas, ele era um médico, mas ele também agiu como historiador, como um jornalista, né? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos é quase um trabalho jornalístico. Então, ele pega muitas referências de locais, de pessoas. Então, mesmo que você, naquela época, você não acreditasse no que ele está falando, se você usasse as referências dele e fosse pesquisar, você ia descobrir que o sumo sacerdote era Caifás. E porque eles estavam em tal lugar e desceram para outro lugar. Então, referências geográficas ele usava também. Então, é muito interessante. E eu recomendo que, se você for ler o livro de Atos e o livro de Lucas, que você vá com esse olhar mais aguçado, né? Procurando essas referências históricas, geográficas, políticas que ele tinha ali. Olha quanta coisa eu aprendi só por me perguntar quem era esse Teófilo, né? Teófilo foi uma pessoa que investiu no Evangelho do Senhor por curiosidade. Ele queria saber, talvez ele fosse um novo convertido, talvez ele fosse um interessado, né? Seja como fosse, ele respeitava, né, as pessoas que estavam ali, os ministros do Evangelho, os apóstolos naquela época. Então ele financiou essa obra, né? Ele financiou essa escrita de Lucas. E Lucas sempre falava com ele com muito respeito, muita deferência, né? Porque ele foi uma pessoa que patrocinou o ministério de Lucas nesse sentido. E também, claro, todo o Evangelho em si. Então veja, pela curiosidade, pelo investimento de um homem, nós temos hoje acesso a 2 livros importantíssimos para a nossa caminhada cristã, que é o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Então olha só, como uma pessoa que a gente nem sabe quem é, só pela sua curiosidade em saber mais sobre a palavra de Deus, olha como ele chegou longe, né? Nós não sabemos quem é Teófilo, o que ele fez, mas por ele ter investido na obra do Senhor, muitas pessoas tiveram acesso a esses relatos e muitas vidas foram alcançadas através desses 2 livros. O quarto passo é que você não para por aí, né? Depois de você fazer essas perguntas e você ir riscando ali, anotando no post-it, procurando um pouco mais a fundo, e eu vou te dizer, isso leva um bom tempo, né? Às vezes você pensa, mas isso vai ser tão rápido, eu não vou extrair muito do texto, mas quando você começa a fazer perguntas, quem é essa pessoa, de onde ela veio, para quem que esse locutor está se dirigindo, o que significa essa profecia, será que tem alguma referência passada, né? Depois de você fazer todas essas perguntas, você busca aplicar na sua vida. Esse é o quarto passo. Então, por que aquilo está na Bíblia, né? A gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia, né? E tudo aquilo que está registrado ali tem um uso para a nossa vida. Então, tem muitas coisas que aconteceram, né? O próprio João fala no seu evangelho que Jesus fez muito mais coisas, só que aquilo ali foi o que eles resolveram registrar, né? Então, se o Espírito Santo decidiu registrar esses fatos, né, esses eventos, é porque é válido para mim e para a sua vida. E se você teve interesse em saber mais sobre determinado texto, é porque Deus quer falar com você ali. Então você vai buscar aplicar na sua vida, na sua história, naquilo que você tem vivido, naquilo que você já viveu, nas pessoas próximas a você. Às vezes não é com você, é com alguém próximo, para que você possa auxiliar essa pessoa em algum momento de sua vida. Então, você, depois de fazer toda essa extração do texto, você vai buscar aplicar, certo? E depois, né, o último passo, é o quinto passo, depois você vai orar novamente, encerrando o seu estudo e pedindo que o Senhor continue falando com você sobre aquilo durante aquele dia. Porque eu vou dizer para vocês, o estudo não para
quando você levanta da cadeira e vai embora. Não, o estudo continua, o estudo prossegue, porque Deus vai continuar falando com você se você continuar meditando naquele texto. Então o segredo para você extrair as verdades bíblicas é buscar meditar naquele texto, porque conforme você vai pensando naquilo, o Senhor vai te revelando novas verdades, vai te dando novas aplicações, vai te dando novas direções, e tudo baseado naquele momento em que você parou e buscou entender mais o que ele quis falar. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ele não está condicionado ao tempo e ao momento que a gente deixou reservado para ele. Então não é porque você sentou na cadeira, pegou o seu lápis, pegou o papel, pegou a sua Bíblia, que vai descer um download do céu naquele momento, com todos os arquivos que você precisa para dissecar aquele texto e aplicar na sua vida. Até porque se você ler esse texto daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você vai ter outras visualizações daquilo ali, você vai ter outras aplicações daquilo ali, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Então, mesmo que você já tenha lido um texto 1000 vezes, quando você lê de novo, se você lê com essa atenção, com esse interesse, Deus vai te revelando outras coisas. Porque Ele revela aquilo que é interessante para nós naquele momento. Ele não vai te revelar uma coisa que não se aplica na sua realidade, porque você não vai conseguir usar aquilo ali na sua vida, né? Aquele texto não vai ser de serventia para você naquele momento. Então Ele só vai lhe dar aquilo que você precisa. Então você pede para que o Senhor continue falando com você, para que você continue meditando naquele texto. Quanto mais você pensa, mais o Senhor se revela e mais Ele vai te direcionando para aquilo que Ele quer falar. E são esses os 5 passos. Vê como é simples. Você tá vendo aí que eu não menti para você, é bem verdade. São 5 passos muito simples e você consegue fazer independente do seu nível de conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque você senta ali com a humildade de alguém que vai aprender, alguém que vai ouvir do Espírito Santo, alguém que vai fazer as pesquisas necessárias, né? Claro que você só com a sua Bíblia, se a sua Bíblia não for de estudo, você não consegue chegar muito longe, né? Você pode aprender um pouco mais, como eu disse, sobre a geografia, sobre a história daquele lugar. Então, se você quiser, deixa um computador perto ou seu celular, caso você não se distraia, né? Tenha esse controle de não ficar navegando em outras coisas. Eu mesma não tenho muito, então eu evito ao máximo ficar com meu celular por perto quando eu tô fazendo um estudo bíblico, porque é arriscado mesmo de eu ver alguma passagem ali, querer tirar uma foto e postar no Instagram. E aí eu fico um tempinho ali perdendo e aí meio que perde o foco. Então, pra mim é melhor não, eu prefiro estar com o computador. E se eu tiver com o celular, eu vou ser bem assim, breve na minha pesquisa. Eu vou procurar bem rápido o que eu quero, certo? Então, os 5 passos são, resumindo, orar antes de começar, ler o texto com atenção, fazer perguntas ao texto, tentar aplicar na sua vida e, por último, orar agradecendo por aquele momento e pedir para que o Senhor continue falando com você. E agora eu quero te desafiar a fazer um estudo bíblico hoje mesmo. Coloca aqui nos comentários qual o texto que você escolheu e depois volta para mim falar o que é que você achou, como foi que você se sentiu, o que é que Deus falou com você. Eu tenho certeza que se você fizer isso, com esses passos que eu te disse, e se você voltar aqui para contar, a gente vai ter muitas revelações vindas do Senhor. Então, antes de sair desse vídeo, não esquece, se você ainda não deu like, dá o like, curte o vídeo e compartilha ele com alguém que você sabe que vai se beneficiar dessa palavra. E quem sabe esse vídeo não vai transformar a rotina e a realidade de muitas pessoas, aquelas que tiverem a oportunidade de aprender a fazer um estudo bíblico em casa. Muito obrigada a você que chegou até aqui, até a próxima, e não esquece que do lado de cá tem colo, tem fé e tem uma mãe do outro lado torcendo por você. Tchau!